Olá, bem-vindo de volta, agora sim, ao último episódio do Sítio de Vrax. Foi uma longa jornada até aqui, mas ainda tem algumas forças heréticas para expurgar da existência com fogo sagrado do Império. Então, meus amigos, vamos logo ao que interessa e vamos acabar de uma vez com qualquer herético que ainda respira nesse maldito planeta esquecido pelo Deus Imperador chamado Vrax. Bem, caso você se lembre do último episódio, os traidores foram cercados na cidadela final e a região onde ficava a Basílica de São Leones foi capturada. As forças aliadas, junto com os Angels of Absolution, que é um capítulo sucessor dos Dark Angels, tomaram a cidadela em geral. Apenas a entrada para o arsenal principal do planeta ficou ainda na mão dos traidores, porque ali era uma região, uma fortificação diferenciada dessa parte onde os peregrinos religiosos iam visitar. Era um local mais focado na parte da guarda e onde ficava o verdadeiro valor de Vrax, que era a entrada principal para os arsenais subterrâneos, aonde ficavam guardados toneladas e toneladas de recursos, como munições, mísseis, armas experimentais, armas que já não tinham mais utilidade por terem sido consideradas muito perigosas, como ali a arma de gás que os seguidores de Nurgle utilizaram. Essas coisas eram mantidas no arsenal principal, que ficava separado do pátio central da cidadela. Ali também foi o local defendido pelos Guerreiros de Ferro, os Iron Warriors, na região ao norte, que dificultou a entrada, e não havia um local para entrar por terra pelo sul, sim uma ponte que já foi destruída, que ligava a cidadela e o arsenal. Essa ponte era feita para, em extrema necessidade, ser facilmente detonada e a conexão entre o arsenal e a cidadela fosse cortada, impedindo que um invasor entrasse no arsenal final. Era tipo uma defesa, uma última esperança, para caso algum alienígena ou coisa assim invadisse o planeta, as forças imperiais mantivessem aqui o arsenal e, se necessário, explodir os recursos lá embaixo, impedindo que os alienígenas botassem as mãos em preciosos recursos imperiais. E agora estava sendo usado pelos heréticos como uma última forma de defesa, e o Lorde Inquisitor Hector Rex, junto com os Cavaleiros Cinzentos e alguns dos Red Scorpions, utilizaram o teletransporte para sair dessa região da cidadela para a região ao redor do arsenal, depois de um belíssimo ataque de artilharia que deixou o local em ruínas. Qualquer defensor que ainda estivesse respirando naquela região teria morrido, mas era muito provável, e o Lord Hector Rex sabia, que nenhum defensor iria estar na superfície, pelo menos nenhum com sanidade. Quando ele chegou lá, aí ele percebeu que no meio das ruínas algumas sombras estavam se mexendo, algumas formas esquisitas cheias de dente e vermelha da cor sangue estavam se materializando. Vários demônios menores de Khorne começaram a aparecer e correr na direção do Inquisitor, os seus guarda-costas e os remanescentes dos Cavaleiros Cinzentos. E nesse momento o Inquisitor ficou bem feliz que o antigo capitão, agora falecido, o irmão capitão da primeira companhia de assalto que veio para o planeta dos Cavaleiros Cinzentos, tinha chamado reforços, porque esses aqui estavam na reserva até então, e agora a segunda força dos Cavaleiros Cinzentos, que tinha sido convocada de Titã, o local onde eles ficam,
veio agora descer aqui na superfície com o teletransporte e ajudar o Inquisitor, agora ainda ferido do seu combate anterior, mas o seu metabolismo avançado de super-humano, já que ele também passou por várias transformações genéticas, regenerou uma maior parte das suas feridas. Ele estava utilizando uma nova armadura e a mesma espada da primeira vez, e eles lutaram aqui contra demônios, a espada dele brilhando, os Cavaleiros Cinzentos utilizando seus poderes psíquicos. Foi muito fácil e rápido para os Cavaleiros Cinzentos e os Inquisitores, que são as forças mais especializadas em lidar com essas criaturas demoníacas, isolar e limpar aquela região superior. Mas o Inquisitor e os Cavaleiros Cinzentos sabiam que não era normal um demônio se formar assim com tanta facilidade. Era provável que ainda existia uma conexão com o imaterial nesse planeta, um portal estável com o outro lado, e eles deveriam fechar. Nesse momento, o Inquisitor deu a ordem para os Red Scorpions, que também participaram das outras batalhas até então, ficarem para trás na superfície, e ele, junto com os outros Inquisitores e os Cavaleiros Cinzentos, iriam descer e limpar os abrigos subterrâneos e o local lá embaixo, porque ele acreditava que havia alguma influência caótica ainda nesse planeta. E os Cavaleiros Cinzentos e a Inquisição são a força mais bem preparada, tanto com equipamentos quanto psicologicamente, para resistir aos ataques e às tentações das forças caóticas. E assim, eles começaram a descer naquela escuridão dos antigos abrigos subterrâneos, enfrentando no caminho forças demoníacas de demônios menores de Khorne que apareciam correndo na direção deles. Mas esses aqui estavam mais organizados do que os outros na fortaleza, e eles perceberam que esses demônios possuíam uma marca de Khorne bem específica que determinava a obediência a um príncipe demônio. Um príncipe demônio, um mortal que foi ascendido em demônio de Khorne pela seu feito de brutal violência e derramamento de sangue em nome do deus do sangue, que é Khorne. Então ele, com isso, o seu deus presenteou ele com a maior honra que um mortal seguidor do caos pode receber, que é se transformar em um príncipe demônio. Então, se existir a marca do príncipe demônio, quer dizer que tem um príncipe demônio. Os Cavaleiros Cinzentos, então agora liderados pelo comandante da segunda Strike Force da Força de Ataque, começaram a descer à frente dos Inquisitores e deixando alguns dos seus soldados para trás, para impedir em locais estratégicos como corredores e escadas, se acontecesse alguma invasão de demônios, eles iriam ficar cada um como uma fortaleza viva, impedindo que os demônios fossem para a superfície, enquanto seus irmãos de batalha, liderado pelo comandante, desciam cada vez mais. Quando eles chegaram em uma grande sala, eles viram ali um portal, e na frente desse portal, um príncipe demônio de Khorne, utilizando uma arma de duas mãos, um grande machado. Esse príncipe demônio de Khorne deu um grito e pulou na direção do comandante das forças dos Grey Knights. Eles não sabiam nessa época, mas você, meu caro companheiro da guarda, que com certeza não vai ser perseguido e executado pela Inquisição por saber demais, bem, você foi avisado. Os santificados, aqueles antigos Wordbearers, seguidores da palavra do Logar, utilizaram os seus rituais malignos para vincular um portal para o imaterial junto a um príncipe demônio de Khorne. Então esse príncipe demônio estava preso a esse portal e ele teria que ficar de guarda nesse lugar. O pessoal de Khorne não é exatamente o pessoal mais calmo, mais tranquilo e equilibrado do futuro sombrio do 40.000.
então ficar trancafiado num porão enquanto os outros demônios estão lá em cima lutando tinha deixado ele completamente enfurecido de raiva, e ele soltou essa raiva no comandante aqui dos Cavaleiros Cinzentos. O comandante, utilizando uma espada em uma mão e uma alabarda na outra, bloqueou o ataque com a alabarda, tentou devolver o ataque contra o demônio com a sua espada de energia. O demônio rapidamente pulou para trás, puxou o machado gigante com as duas mãos em cima da cabeça e desferiu um golpe no nosso comandante dos Cavaleiros Cinzentos, que pulou para trás e conseguiu desviar enquanto o machado enfincava no chão. E eles não sabiam, mas o que tinha acontecido ali durante o tempo que os traidores perceberam que não havia mais possibilidade de vitória depois que o Lorde Demônio de Khorne, o sedento de sangue, foi derrotado. Eles decidiram então se retirar, liderados pelo Lord Zufur dos Berserkers de Khorne. Fugiram dessa região através desse portal, junto com os santificados, os Iron Warriors que tinham lutado bravamente, e eles deixaram para trás os seguidores de Nurgle e o pessoal da Alpha Legion, cortando a ligação da cidadela com essa região do arsenal. Eles explodiram a ponte e deixaram eles lá para morrer. O pessoal do caos não é exatamente assim um bom trabalhador em equipe. Aliás, tu vai ver que não tem caos em equipe. não vincula as duas palavras. Então agora o pessoal do caos, meu amigo, fugiu, se escafedeu, deixando os demônios fazerem o trabalho sujo para eles e foram procurar outros locais. Eles criaram um portal estável e levaram aqueles que eles julgaram dignos de serem salvos. Os mortais que mostraram enorme violência e seguidor a Khorne. Alguns receberam a ascensão a príncipe demoníaco e conseguiram passar pelo portal. Os super soldados caóticos também fugiram nessa região. E os outros super soldados ali que não seguiam Khorne, olha, bem a verdade, mesmo os que seguiam Khorne, não é uma escapatória muito segura tu entrar num portal pro imaterial. Tu pode sair num local que o teu Deus iluminou e dá tudo certo. O teu Deus também pode ficar completamente enfurecido contigo e te dar de alimento para as criaturas do imaterial. Então, em geral, seguir o caos não é uma coisa muito saudável, mas eles realmente derramaram sangue por anos e anos e anos aqui, em nome do Deus do Sangue. Então acredito que a maior parte deles conseguiu sair em segurança do outro lado. E o comandante dessas forças dos Berserkers de Khorne não estava em nenhum lugar para ser achado. Voltando ao duelo, o demônio enfincou o seu enorme machado no chão, e o capitão dos Cavaleiros Cinzentos levantou a mão e desferiu um golpe psíquico contra ele, atingindo seu ombro, jogando o demônio para trás. Ele tentou utilizar a espada para cortar o torso do demônio. O demônio, novamente, utilizando sua agilidade, conseguiu desviar e acertar a ponta de baixo do machado gigante dele, que era como se fosse uma ponta de lança, no peito do nosso Cavaleiro Cinzento, que penetrou a armadura de energia e acertou um dos seus corações. O demônio então empurrou ele com o cabo da arma, derrubando ele no chão, e ele se preparou para desferir um ataque final. Só que os Cavaleiros Cinzentos não iam ficar parados esperando o comandante morrer. Um duelo de honra com o demônio não existe, não tem honra com essas criaturas caóticas. Eles então, os outros soldados que vieram com ele, começaram a desferir vários ataques psíquicos contra o demônio, causando terrível dor e enfraquecendo a criatura, que se virou para enfrentar eles. No momento que a criatura se virou, o comandante deu um pulo do chão, rapidamente utilizando sua espada de energia e cortando a cabeça do demônio. Uma vitória
para os nossos soldados. Porém, o comandante teve um dos seus 2 corações penetrados por aquela arma caótica. Ele estava bem ferido e ele usou as suas últimas energias para derrotar o demônio. Ele iria sobreviver, mas ele precisava de cuidados imediatos de um apotecário e ele foi retirado dali do subterrâneo. Ele iria lutar outro dia, mas não mais nesse momento. Enquanto isso, os outros Cavaleiros Cinzentos continuaram ali a limpar a região e com o demônio morto, que era ele que vinculava o portal e a sua estabilidade, o portal então se fechou brutalmente numa velocidade muito rápida, fazendo com que os outros demônios de Khorne que estavam se materializando começassem a desaparecer e se transformar inicialmente apenas em visões e depois em nada. Bem, meus amigos, mais um príncipe demônio morto, mais um campeão de Khorne derrotado, é uma vitória para as forças imperiais. Infelizmente, muitos dos traidores fugiram aqui, utilizando esse portal no subterrâneo, mas os soldados imperiais venceram. Ainda ia ser necessário limpar algumas regiões do planeta, matar alguns traidores, mas nada mais perigoso para o sucesso do sítio como um todo. Foi uma vitória, o 88º Exército Imperial venceu e os traidores foram todos eliminados. Então, parabéns, ganhamos, meu caro camarada. Aguarde, o Império permanece firme até o final. Um tema não herético, alienígena ou traidor, a sua morte virá pelas mãos daqueles fiéis ao Império. Então, meus amigos, a vitória finalmente é imperial. E, além da vitória imperial, um pequeno prêmio de consolação, os soldados da Inquisição encontraram lá embaixo, porque além dos arsenais, também haviam ali cadeias onde eram mantidos os antigos psíquicos. Os psíquicos, eles têm que ser treinados para ter uma estabilidade e utilizar os seus poderes de forma regulada. Um psíquico pode ser, eles veem demônios, eles veem coisas absurdas, então é difícil ele estar bem regulado. Então um psíquico não regularizado, ele é levado para a Terra, onde ele vai ser avaliado. Se for necessário, ele vai ser sacrificado, e se ele conseguir ser treinado e controlar o poder, ele vai usar o seu poder, no caso para o bem do Império. Os Vraxianos, eles utilizaram esses psíquicos que estavam presos aqui no planeta de forma esporádica em alguns campos de batalha, mas não era nada assim muito significativo, então eu acabei nem citando. Geralmente eles usavam um poder assim até eles se esgotarem. Quando eles estavam totalmente esgotados, os soldados da Death Guard simplesmente matavam eles com um tiro de laser. Ou, às vezes, eles morriam sozinhos, se excedendo nos poderes, ou ficando completamente insanos e causando uma explosão psíquica, matando aliados inimigos em toda uma região, quase como uma bomba humana. Nessas cadeias, onde antigamente ficavam os psíquicos, estavam ainda 6 das adeptas sororitas, no caso as esposas do imperador. Essas aqui seriam assim uma freira, se a freira usasse uma armadura de batalha, fosse extremamente bombada e matasse heréticos e comesse as suas lágrimas no café da manhã com sucrilho. Então elas são extremamente fortes, quase no nível de um super soldado, além de que elas são muito resistentes à corrupção caótica. Porém, 18 anos de cárcere e sabe-se lá as torturas e os rituais maléficos que foram feitos com elas tinham quebrado a mente e o espírito dessas 6 sororitas. Elas não estavam mais
elas estavam quase que em estado catatônico, bem emagrecidas, elas não respondiam, não falavam, elas olhavam para o nada, não sei o que se passou com elas, mas foram coisas terríveis e até mesmo a incrível resistência delas, uma hora tem limite e elas podem estar corrompidas de alguma forma. E, independente, a Ordo Malus, o Inquisitor Hector Rex, agora era o Bambambam. Bam, bam. Ele conseguiu o que parecia ser uma coisa impossível, porque vários comandantes tentaram antes dele, todos falharam brutalmente, e a intervenção das forças caóticas e da aparição do príncipe demônio e do demônio maior de Khorne, e o demônio maior de Khorne que ele derrotou com as próprias mãos, fizeram dele uma lenda. No momento, os seus inimigos políticos estavam bem quietinhos e quando ele mostrou que eles resgataram ali as adeptas sororitas e ele trouxe para o conclave descaras para os outros inquisitores e ele falou que elas iriam precisar ser julgadas e avaliadas conforme se elas ainda mantinham algum tipo de resistência e pureza ou elas tinham perdido totalmente a capacidade de resistir e foram corrompidas pelo caos. Nesse momento, a Ordo Heréticos, que utiliza as Irmãs de Batalha como seu braço militar no caso, eles começaram a protestar que não, elas devem ser devolvidas e julgadas exclusivamente pela Ordo Heréticos. Mas agora, todas as outras ordens estavam junto com Hector Rex. Ele era uma lenda, cara, ele é um herói. Então, quem julgou foram os inquisitores apontados pelo Hector Rex. E a vingança é um prato que se come requentado com promefion sagrado, um combustível que eles utilizam nos lança-chamas. Você se lembra que eles tiraram boa parte do exército você se lembra que eles fizeram de tudo para minar a autoridade dele. Pois é, né, cara? Como a mesa mudou, como o jogo virou. Todas elas foram consideradas risco demais para ser mantidas vivas e elas foram queimadas com fogo sagrado para purificar a alma. Como é de se esperar de um inquisitor, é que eles não corram riscos e ele não correu. Ele eliminou as 6, não tinha mais como garantir que elas não estavam corrompidas com alguma surpresa e que quando eles levassem elas para um mundo imperial, essa surpresa não saísse na forma de um demônio corrompendo outro lugar. Então, fogo e estaca nunca sai de moda e eles fizeram a mesma coisa que a Inquisição já fez na Terra há muito, muito tempo atrás. E quanto aos seguidores de Nurgle, você aí que gosta da podridão, bem, os seguidores de Nurgle também foram deixados para trás pelos seguidores de Khorne, mas alguns deles ainda possuíam os recursos necessários para criar portais para o imaterial. Muitos também fugiram através desses portais, escapando de Vrax, caindo sei lá onde do outro lado. E o Deacon Mamun, que também ajudou o Cardeal na sua corrupção, recebeu a bênção do Nurgle de se transformar num príncipe demônio e ele utilizou a sua força psíquica do imaterial para abrir um portal e atravessar para o outro lado. E olha, o Nurgle deve ter gostado muito da podridão, da morte que ele trouxe aqui, então acredito que ele está nos jardins de Nurgle ou em algum outro local, espalhando as bênçãos da sua divindade terrível do outro lado. E a Deathcore, agora que os seguidores de Nurgle começaram a se retirar, foram avançando por aquela região que antes era um terreno completamente intransponível, eliminando ainda algumas formações e criaturas caóticas que viviam ali.
os engenheiros começaram a botar drenos e tentar neutralizar os agentes tóxicos, mas seria um trabalho de anos e anos e anos, e algumas das regiões teriam que esperar a meia-vida e aqueles agentes químicos completamente se extinguir do planeta. Poderia levar séculos para algumas dessas regiões voltarem a ser habitáveis por seres humanos, mas alguns seguidores de Nurgle não conseguiram fugir e tiveram que fugir para a região mais desolada do planeta, para o meio daquele terreno intransponível, e ali eles foram caçados dia e noite pelos soldados da Death Guard, alguns localizados e eliminados, outros ainda há rumores que eles vivem escondidos, esperando alguma nave de transporte descer no planeta para tentar rapidamente invadir e fugir dali para continuar a sua longa guerra. Os seguidores do caos acreditam que eles vão vencer ao longo de uma guerra de atrito, não numa guerra única. Então isso para eles foi apenas uma batalha contra o Império da Humanidade e os adoradores de corpos, porque eles dizem que o Imperador morreu e ele é apenas um corpo em cima do trono dourado que abandonou a humanidade. Olha a audácia e o tamanho da heresia desses desgraçados. Todo mundo sabe que o Big E tá bem feliz jogando golfe com os Primarcas em algum lugar. Tá tudo certo, tá tudo bem na Terra. Vamos fazer o nosso trabalho para manter o Big E feliz. E deu, qualquer um que fale ao contrário é herético. E as Titãs? Bem, as Titãs da Legion Astorum fizeram um baita trabalho aqui. Algumas das que foram pesadamente danificadas conseguiram ser reparadas e elas mataram virtualmente toda a legião traidora de titãs, não só através do seu poder de fogo, mas também com uma guerra de atrito. As titãs que caíram aqui no planeta, se você se lembra o jeito que eles chegaram, o transporte das titãs do caos da Legião Vulcano ele caiu na atmosfera e ele teve que fazer um pouso forçado no planeta. Então as titãs não tinham equipamentos do caos para reparar o dano causado. Qualquer dano em batalha era uma coisa permanente e as titãs foram uma a uma sendo destruídas. Ao todo, 14 titãs inimigas foram confirmadas destruídas e 9 titãs imperiais foram totalmente destruídas sem capacidade de reparo. Então é uma vitória para nossa legião de titãs que destruiu mais das inimigas. E se você está lembrado, existia uma titã embaixo da cidadela, não é? Onde é que ela está? Bem, não se sabe. Acredita-se que essa titã conseguiu entrar em algum portal pro imaterial e fugiu, ou que ela acabou sendo destruída durante alguma fase do bombardeio espacial ali para desativar o escudo, mas não se sabe ao certo e não se identificou os remanescentes. Foi confirmado 14 titãs inimigas mortas e aquela última que ajudou a matar os Headhunters quando eles caíram ali na cidadela final, infelizmente não foi encontrada. E em falar em baixas e perdas, bem, da parte imperial, ao todo 14 milhões de soldados de infantaria de Krieg foram mortos ou gravemente feridos a ponto de não estarem mais aptos para voltar para os campos de batalha. Então, no plano inicial, esperava-se de que de 4 a 8 milhões de soldados morressem, foi 14, bem acima do esperado. Mas se tem uma coisa que o Império da Humanidade tem bastante, é corpos para mandar pro açougueiro. Então, nesse caso, é a coisa mais barata que o Império consegue reparar facilmente. 4 inquisitores morreram no planeta de Vrax. Cada inquisitor, como eu tinha dito antes, são considerados como heróis, assim, eles são uma pessoa diferenciada, com equipamentos especiais, eles utilizam guarda-costas dos super soldados e também
das sororitas, psíquicos, eles têm assim, ogrins, então eles são como se fosse um oficial de alto rank do Império, mas muito bem equipados e treinados em combate, e também recebem os melhores aprimoramentos, tanto genéticos quanto mecânicos, disponíveis no Império. E 4 deles morreram durante a campanha. Dos super soldados aliados, mais de 500 Astarte foram mortos no planeta de Vrax, incluindo aproximadamente 80 Cavaleiros Cinzentos, que não é legal, muito triste, isso aí valeu mais do que os 14 milhões de soldados da infantaria, além de 9 titãs confirmadamente destruídas e algumas gravemente feridas que vão precisar de reparo. É engraçado porque tu imagina assim, o mecânico olhando centenas de soldados de infantaria morrendo e nada. Ele vê uma titã sofrendo um arranhão, ele começa a lacrimejar assim, se ele conseguisse chorar, e ele começa a ficar todo triste. Valores desproporcionais, inversão de valor? Não, óbvio que não. Todo guarda sabe que ele não significa nada e que tu deve morrer protegendo as máquinas dos mecânicos. É teu dever, meu amigo, morrer para proteger a máquina que vale mais. Além disso, mais de 300 aviões da Marinha também foram perdidos durante as campanhas de bombardeio. Então, os bravos pilotos e as equipes dos bombardeios que morreram aqui lutando em Vrax, também vou lembrar deles, além de uma quantidade muito grande de tanques, veículos pesados, artilharia que foi destruída durante a missão. Mas, no fim, o Império retomou o planeta, ou pelo menos o que sobrou dele. Em geral, das defesas externas de Vrax, apenas a primeira linha, que foi avançada relativamente rápido, estava mais intacta. E quando eu digo intacta, eu digo que ela, assim, tu precisaria apenas de alguns meses para reparar algumas fortalezas. Tu poderia colocar armas pesadas novas, que as antigas foram destruídas ou retiradas pelos defensores. Tu teria que reparar os campos minados. Então, em geral, elas estavam assim com uns 40% em construção e tu poderia reparar relativamente fácil. A segunda linha de defesa do planeta virou sucata, foi completamente destruída pelo grande avanço e não sobrou mais nada. A última linha de defesa e a grande muralha foram penetradas relativamente de forma fácil, mas também sofreram anos e anos e anos de combate antes disso, e isso causou uma enorme destruição nos bunkers, nas trincheiras, nos complexos subterrâneos, nos abrigos, além de que os arsenais subterrâneos aqui em Vrax tinham sido completamente pilhados e não sobrou nenhum recurso de vantagem para o Império. No caso, no início do sítio, quando o pessoal era otimista, acreditava-se que pelo menos uma parte dos recursos ia ser retomada, mas infelizmente foi uma coisa totalmente ínfima, praticamente nula. Os recursos remanescentes lá embaixo não eram nada de valioso, tudo que tinha de melhor ou foi usado ou destruído durante a campanha pelos heréticos e pelo combate ali no subterrâneo. E ao total da população antiga de Vrax, agora falando do lado dos defensores das forças caóticas, os 8 milhões de pessoas que viviam no planeta, pessoas não, heréticos, né? Apenas 40 mil conseguiram ser capturados vivos, muitos deles foram torturados para tentar retirar alguma informação, executados logo em seguida, e alguns foram remanejados para locais, assim, colônias penais ou batalhões penais, se eles ainda tinham alguma capacidade militar e foram considerados puros o suficiente pela Inquisição. É que tu tem que entender que um pessoal de Vrax aqui realmente acreditava na palavra do cardeal e achava que eles estavam lutando pelo Império contra uma força que tinha sido corrompida e que eles iriam fazer uma
cruzada em nome do imperador para salvar o império. Mas infelizmente, quando as forças do caos chegaram, começaram a mudar totalmente o discurso, fazer coisas absurdas aqui com os defensores e liderar mais por medo do que realmente com aquela crença de que eles estavam fazendo certo, que eles estavam sendo nobres, estavam lutando pelo que era correto. Muitos vraxianos perderam a moral e foi aquela época que vários se entregaram e as defesas simplesmente fugiam e corriam, porque que o inquisitor Hector Rex tomou ali a parte externa. Foi uma região fácil para encircular a fortaleza final, porque os defensores mortais de Vrax estavam agindo por medo e não por convicção. E nessa época vários deles foram feitos prisioneiros, mas sobreviventes mesmo, apenas 40 mil. Digamos que muitos deles foram julgados corrompidos demais para sobreviver, a grande maioria. E dos soldados caóticos que vieram ao planeta, ninguém sabe ao certo a quantidade total que existia no início, mas foi confirmado aproximadamente 400 deles morreram, incluindo 10 que foram levados pelos Dark Angels da Alpha Legion e um Lorde da Alpha Legion que foi pego vivo para interrogatório, infelizmente pelos Dark Angels, então não vai ter nenhuma informação útil para o resto do Império. Todas as titãs da Legião Vulcano foram consideradas destruídas, talvez uma conseguiu fugir pelo relato que eles chegaram no final, mas em geral a maioria delas não sobreviveu, e a nave de transporte que levava essas titãs e que tinha os equipamentos de reparo e manutenção delas foi destruída também, permitindo agora uma ameaça a menos para o Império. E dos heréticos que vieram reforçar aqui, os mortais que vieram junto com super soldados traidores, todos eles foram considerados mortos durante a batalha. E toda a força aérea caótica que veio aqui para o planeta foi destruída. Então aqueles caças relativamente leves e pesados do caos foram dizimados depois de vários anos de conflitos com a Força Aérea Imperial. Então, em geral, em questão de material, os soldados caóticos também perderam bastante coisa, mas acredita-se que os principais aqui dos seguidores de Khorne conseguiram fugir junto com os Iron Warriors, os santificados e os remanescentes ali da Black Brotherhood of Arias lá, que é da Dark Legion, que sobrou poucos, felizmente. Mas eles conseguiram fugir junto com toneladas e toneladas de suprimento para o outro lado. Então, os traidores realmente ou usaram na defesa do planeta os recursos que tinha nos arsenais, ou roubaram e levaram para o imaterial, ou ressupriram aquela frota que tinha atacado o planeta durante o período que o Império perdeu a superioridade no espaço. Por falar em superioridade no espaço, tem mais uma última coisinha que eu queria trazer. Bem, os Angels of Absolution, eles deixaram a palavra que a Battle Bard deles, o Strike Cruiser e as duas naves de escolta iam ajudar a caçar o coração da anarquia e impedir que qualquer transporte dos traidores viesse para o planeta para tentar resgatar os inimigos, até porque eles queriam capturar eles vivos, e assim eles o fizeram. Lembrando que as imagens aqui são meramente ilustrativas, esse aqui não é dos Angels of Absolution, mas é porque é difícil achar imagens, então botei essa aqui para ter uma ideia. Mas em geral, as Battle Bards, elas são naves de mais curta distância em quesito espacial. Elas possuem bastante armadura na parte frontal para se aproximar do inimigo, mas o forte delas é quando elas chegam perto. E a missão que foi incumbida no início para Battle Bard, que eles vieram aqui para o planeta, era para tentar
dominar e capturar o coração da anarquia, porque caso eles não conseguissem pegar o Lorde da Alpha Legion, o Lorde Arcus, eles iriam tentar resgatar alguma informação dos comandos, dos painéis de controle ou de qualquer coisa, qualquer HD que eles tivessem ali, para tentar descobrir sobre os segredos, as bases, os mapas estelares que eles estavam utilizando, os traidores nessa época. Mas, então, se desse errado a captura, eles deveriam capturar a nave no espaço. Mas, como a captura deu certo, então os Dark Angels deram a ordem para quando fosse identificado o coração da anarquia, atire para destruir. As informações que nós vamos tirar são exclusivas nossa. A gente não quer que ninguém se meta nos nossos afazeres, então eu não quero que ninguém descubra alguma coisa dentro da nave mãe inimiga. Se tu vê ela, destrói. Os Dark Angels, novamente, são grandíssimos egoístas e eles só se importam com eles mesmos. E levou um bom tempo, mas eventualmente começou uma leitura de energia na distância. Quando a Battle Bard estava mais isolada, ela detectou nos seus sensores Auspex de longa distância uma energia muito esquisita que, confirmada com os relatos que tinham sido passados pelos comandantes da Marinha Imperial, era do coração da anarquia. E o coração da anarquia estava vindo rapidamente em direção ao planeta quando ele detectou que poucas forças da marinha estavam na região e ele veio com toda velocidade. As naves da marinha iriam ficar protegendo os transportes civis que traziam recursos para o pessoal lá embaixo, mas a Battle Bard dos Angels of Absolution começou a arrancar em toda velocidade na direção do coração da anarquia, enquanto o Strike Cruiser, o cruzador de assalto, começou a ir por trás para tentar fazer um ataque quando o coração da anarquia estivesse já em uma luta feroz, em um duelo contra a Battle Bard. Eles iriam cercar essa nave inimiga e atirar em todas as direções, esperando causar algum dano crítico e detonar a nave num 2 contra 1. Inicialmente, o coração da anarquia, essa nave gigantesca da classe de spoiler, ela poderia lutar a longa distância e destruir a Battle Bard, porém, ela não tinha mais as suas aeronaves, as naves menores, para poder proteger contra torpedos, contra as naves menores. Então ela precisava, o mais rápido possível, chegar ali na superfície do planeta, soltar os transportes, pegar os soldados lá embaixo e ir embora. A missão deles era resgatar o Lorde Arcus, que eles imaginavam estar no planeta, e tinha mandado um sinal de emergência para os comandantes dessa nave para que quando eles julgassem seguro atravessar o bloqueio, resgatar eles e vazar, porque os soldados do caos, novamente, não planejam vencer todas as batalhas, eles planejam ganhar numa guerra de longa distância que eles chamam de a Grande Guerra. Bem, o coração da anarquia, então, começou a disparar as armas de longa distância, enquanto a Battle Bard continuava se aproximando pela sua frente, e os escudos de Void da Battle Bard começaram a absorver o dano, e conforme ela foi chegando mais perto, o coração da anarquia, provavelmente detectando que ela estava sendo cercada pela outra nave por trás, virou o seu lado maior e começou a disparar todos os canhões pela lateral na direção da Battle Bard. Disparando todos os canhões, conseguiu destruir o escudo frontal de Void e começou a causar dano na armadura frontal da Battle Bard dos Astarte.
que estava tentando lançar contra o Coração da Anarquia as armas de longa distância, as Lance Batteries, que é como se fosse um laser de longa distância, atingindo a lateral, sendo absorvido o dano pelos escudos do Coração da Anarquia. Mas quando eles chegaram numa distância média em combate espacial, a Battlebard fez uma manobra de se virar para a região posterior, na parte traseira do Coração da Anarquia, mostrando a sua lateral para a nave inimiga, e ela começou a disparar uma bateria de canhões macro. Cada bala desses negócios que é gigantesca, muita energia foi dissipada pelos escudos Void, mas quando os escudos falharam, um dos tiros acertou uma região crítica no motor do Coração da Anarquia, reduzindo e muito a sua velocidade. Se eles quisessem só chegar lá, resgatar os soldados e fugir, não ia dar mais certo. Depois desse ataque, dessa redução de velocidade, eles continuaram trocando tiros pela lateral. Centenas de metros de armadura de metal eram levantados no vácuo espacial e iam numa direção aleatória a cada tiro que a blindagem das duas absorvia, enquanto elas trocavam tiros pela lateral. Armas na superfície eram totalmente arrancadas, decks inteiros tinham que ser isolados por causa de uma brecha, ou por causa de um incêndio, ou uma falha na energia ou na ventilação. Então vários humanos aqui que operavam nas duas naves acabaram morrendo durante essa batalha espacial, enquanto as duas duelavam com tiros no seu lado mais largo, e de broadside seria uma contra a outra. Mas o Strike Cruiser rapidamente se aproximou pela traseira, atacando também, e agora os escudos do Coração da Anarquia tinham voltado online apenas para absorver mais uma vez parte da barragem, mas os remanescentes dos ataques do Strike Cruiser pelas costas conseguiu atravessar os pedaços já fragilizados pelo ataque inicial nessa região dos motores e acabou atingindo um reator de energia, um reator de plasma do motor, que causou uma enorme explosão na traseira do Coração da Anarquia. Com o Coração da Anarquia praticamente imóvel, as naves aliadas foram para uma posição fora do alcance das armas maiores do Coração da Anarquia e começaram a bombardear em todas as direções. As naves menores, que tinham se mantido a uma distância segura, agora utilizaram os seus torpedos naquela nave parada no vácuo espacial, que estava se movendo apenas numa velocidade totalmente previsível, e os motores principais tinham sido detonados. O Coração da Anarquia ficou ali absorvendo o fogo das 4 naves dos Angels of Absolution por algumas horas. Foi um massacre. Depois de um tempo, o escudo simplesmente nem recarregava mais, a parte superior da armadura foi totalmente arrancada, até o ponto que o Coração da Anarquia sofreu uma reação em cadeia e explodiu no espaço acima de Vrax Prime. Eles não conseguiram resgatar o Lord Arcus e acabaram perdendo essa antiga nave caótica para as forças aliadas, as forças dos Angels of Absolution, e eles acabaram então pagando a dívida de sangue que eles tinham com a Marinha Imperial, que eles prometeram caçar essa besta do caos, e eles finalmente o fizeram. Ninguém mais vai sofrer as ameaças do Coração da Anarquia. Bem, meus amigos, foi uma vitória então para o 88º Exército de Sítio e das Forças Imperiais. Não foi fácil, muito sangue, suor e tiros foram derramados nesse planeta, mas a vitória sempre, no final, vai ser do Império. Bem, meus amigos, continuem firmes, uma lição de perseverança
apesar de que Vrax te joga para baixo, depois mais para baixo, depois pisa em cima, depois cava um poço para te jogar dentro e botar concreto por cima, não desista, um dia você vencerá. Por mais que a situação está difícil, se tá ruim para ti, também tá ruim para os Vraxianos. Mantenham-se firmes, meus amigos, e os soldados da Deathcore agora estavam apenas limpando os remanescentes ali das forças de Nurgle e tentando também purificar e limpar o solo de Vrax. Vrax hoje é um planeta inquisitorial. A Inquisição utiliza ele meio que como uma prisão, e eles fazem essa para reconstruir os antigos arsenais, as fortalezas, que é um trabalho extremamente perigoso. Ainda existem várias armadilhas, às vezes se manifesta um demônio ainda no planeta que tem que ser lidado, mas vários morrem quando essa criatura se forma. Então eles utilizam mão de obra penal para limpar isso, porque ninguém se importa se um grupo de prisioneiros morrer mesmo. Então Vrax virou uma colônia penal por um tempo e os inquisitores continuam tentando purificar o solo e transformar esse planeta novamente em habitável. Vai levar vários séculos para que novamente ele seja utilizado na sua forma original, porque ele é um planeta, assim, ó, o Império precisa desses centros de logística. Só que se tu botar isso aí num planeta industrial, tu vai reduzir a produção industrial para usar de logística. Se tu botar num planeta agrícola, tu vai reduzir a produção agrícola. Então tu precisa, o Império vive de otimizar os seus planetas. E Vrax é um planeta cujo único valor é a posição defensiva e a região que ele fica ser facilmente de acesso por órbita, porque ele é uma linha da Warp estável, então as naves da marinha conseguem chegar aqui em bastante segurança. Portanto, ele é um local perfeito para ser um centro de logística e talvez no futuro ele volte a ser, mas ainda há trabalho e limpeza para fazer antes que novamente esse planeta venha a ser um mundo arsenal outra vez. E é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado. Agora eu vou dar um tempo nessa parte de fazer uma história contínua. Vou falar um pouco mais sobre coisas pontuais e depois a gente pensa na próxima série. Mas é isso. Vencemos. Salvamos Vrax. Tudo de bom, meus amigos, e o Imperador protege.